Muito bem, vamos começar então os estudos da nossa semana do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo de hoje é o 24. Não ponham a luz debaixo da terra, ou lamparina, né? Ou a candeia, cada tradução fala de um jeito, né? Era aquele costume dos judeus que eles acendiam candelabros, não tinha energia elétrica, então eles tinham uma candeia. Não sei se vocês já viram isso. Era um potinho pequenininho de argila com uma ponta que se colocava óleo, azeite normalmente, acendia para não queimar a mão, não tinha fósforo, né? Então acendia aquilo ali e aí com esse fogo ia acendendo o candelabro. Então ninguém põe, de qualquer maneira, essa candeia debaixo, escondida, você tem que deixar ela iluminada. A candeia também pode ser uma espécie de lamparina. E o tópico é: não vão ter com os gentios. Quem eram os gentios? É o tópico 8. Gentios era a maneira como os judeus se referiam àqueles que não eram judeus. A gente usa a palavra estrangeiro, né? Eles usavam gentios. Então, Jesus fala assim: olha, não vão ter com os gentios. Jesus está, que momento que é esse? Jesus está enviando os seus apóstolos e discípulos para que eles comecem a pregar o Evangelho. Dizer para as pessoas, então, sobre a missão de Jesus, a missão do amor, né? Os mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, falar sobre os ensinamentos de Jesus, as parábolas, curar as pessoas. E aí ele diz assim: não procurem os gentios e não entrem nas cidades dos samaritanos. Os samaritanos era uma das tribos, Samaria era uma das tribos, onde dizia uma das tribos dos hebreus, né, descendentes de Abraão, mas que haviam em algum momento se separado e por quem eles tinham uma inimizade. Jesus várias vezes fala dos samaritanos, tanto que ele cita o exemplo do bom samaritano para poder chamar a atenção deles para a caridade, para a tolerância. E ele também, quando vai visitar a Samaria, que ele se depara lá com o poço que foi fundado por Jacó, né? Ele também fala com a samaritana, né? Então a gente vê Jesus se referindo muito isso, preocupado com esse entrosamento deles. Mas nesse caso específico ele diz assim: então não fale nem com os gentios e nem com os samaritanos. Vão antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, que seria ali a Palestina, né? O reino de Judá e a Galileia e alguns outros reinos próximos que eles conviviam, onde eles se davam bem, então que eles não tinham inimizade. Então, e nos lugares onde forem, preguem dizendo que o reino dos céus está próximo. Bom, parece estranho e contraditório que Jesus esteja favorecendo os judeus em detrimento dos outros povos, na medida em que durante todo o processo de pregação dele, durante todo o período de missão que ele desenvolveu ali, ele sempre fez questão de incluir os demais, né? Até mesmo os romanos e as outras pessoas que lá estavam. Mas, na verdade, não é uma contradição, é uma questão temporal. Era a primeira missão dos apóstolos e dos discípulos. E Jesus precisava ter a certeza que todos os que eram descendentes de Israel teriam, então, essa revelação, porque eles estavam preparados como povo, já vinham desde de Abraão, de todos os outros profetas, se preparando para aquele momento. E era preciso que eles tivessem a chance de aceitar voluntariamente. Então, às vezes a gente pensa assim: então o judeu era o povo escolhido porque eles eram melhores do que os outros. Não, né? Eles apenas estavam preparados, eles eram mais abertos a acreditar em um Deus único. Embora fossem fanáticos, não fossem alfabetizados, tivessem muita superstição, eles pelo menos tinham a crença em um Deus único. E era mais fácil trabalhar com eles e convencer esse povo para que esse povo depois disseminasse
a mensagem do Evangelho. Nesse primeiro momento. Os romanos, por exemplo, tinham vários deuses, não acreditavam no Deus único. Né? Os hindus dessa época também tinham vários deuses. Né? Outros não tinham Deus nenhum, eram ateus completamente. Então, foi uma escolha importante para a disseminação da mensagem do Evangelho. Então, quando a gente pensa, quem são os nossos gentios hoje? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O papel que é dedicado ao Brasil é, de certa forma, muito parecido com aquela escolha que Jesus fez do povo judeu. Será que o brasileiro tem algum privilégio de ter recebido aqui o Espiritismo, né, que veio da França para cá? Ou se você falar na França e perguntar quem é espírita, vai ser difícil achar alguém. Né? Você tem muito poucos centros espíritas e você tem muito poucas pessoas que ainda seguem ou acreditam no Espiritismo. As revelações todas que a gente recebeu demonstram que, na verdade, a chama do Espiritismo foi trazida para o Brasil. E isso dá a nós todos, como povo, muita responsabilidade. Então, a gente não está aqui porque a gente merece mais. A gente está aqui porque a gente se preparou. Antes da encarnação, a gente aceitou o desafio, o testemunho de vir aceitar e trabalhar no Espiritismo. E o que é o Espiritismo? É principalmente a mediunidade e a crença na reencarnação. Talvez o Chico, respondendo uma pergunta, que disseram para ele assim: Chico, como é que a gente sabe se a pessoa veio de outro planeta, né? Aí ele falou assim: é só perguntar se ela acredita em reencarnação. Por quê? Porque a gente tem essas vidas e vidas e vidas e vidas, muitas encarnações. Né? Emmanuel fala dos capelinos, mas podem ser vários órgãos que a gente já nem sabe mais. Né? Então, nós aceitamos essa missão. A gente às vezes até implorou para que tivesse essa oportunidade de passar por isso. Entanto, tem pessoas que passam a vida inteira tendo mediunidade sem trabalhar com a mediunidade. Não tendo mediunidade, não se interessam, porque acham que então não tem nenhuma relação com o Espiritismo. Mas sentem, quando estão sozinhos, incômodos, né? Que nem sabem, na verdade, que isso é uma representação da mediunidade. Então sentem presenças, outros sentem vozes, outros têm uma percepção de energia negativa, chega num lugar e fala: nossa, isso aqui está muito pesado. Né? Outros têm intuições muito fortes sobre determinadas pessoas. Mas aquele fulano ali, acho que não está muito bem não. Né? Outros não podem assistir um filme, uma televisão, ler uma mensagem no celular, e aquilo já afeta diretamente. Né? Então isso é mediunidade também. Só que a pessoa não sabe, ela não reconhece. Quando a gente tem uma mediunidade esquecida ou adormecida, isso vai travando a energia. Por quê? Nós viemos para cá com os chakras preparados, com o sistema nervoso preparado para utilizar essa mediunidade. E se a gente não utiliza, essa energia vai ficando paralisada. Ela vai criando como se fosse uma ferrugem no entorno desse campo vibracional. E aí vai provocando incômodos, pode até gerar uma doença. Nos casos mais graves, isso às vezes desenvolve transtornos psíquicos. Porque a pessoa começa a viver em dois mundos paralelamente. Então ela pode ter delírios. Ela pode começar a desenvolver medo, pânico. Ela pode se sentir fragilizada. Vai no médico, o médico diz: olha, fizemos todos os exames, você não tem nada. Ah, doutor, mas eu não estou bem, me dá algum remédio. Então, o cansaço, às vezes também, não estou dizendo que todas as hipóteses de cansaço aqui, obviamente, né? Mas o cansaço também, por quê? Porque às vezes tem espíritos que sugam essa energia. E quando a gente não usa a mediunidade, a gente abre também um canal para os espíritos obsessores. Porque está tudo ali preparado para trabalhar, mas a gente não está usando.
Então, os espíritos obsessores, né, ou aqueles que são galhofeiros, aqueles que são oportunistas, olham para a gente e dizem, opa, é aí que eu vou chegar. Eu me lembro de um episódio da história da Ivone Amaral Pereira, em que ela já tinha recebido a primeira versão do livro Memórias de um Suicida, do Camilo Castelo Branco, que foi aquele escritor português famoso, né? É um livro importantíssimo do Espiritismo, que narra os acontecimentos com as pessoas que cometem o suicídio do lado astral, do lado da espiritualidade. Então ela tinha terminado de fazer isso, tinha passado um tempo, a Ivone vivia numa miséria muito grande, ela tinha nas outras encarnações vários problemas de mediunidade, essa foi uma prova terrível, né, para a vida dela, uma prova decisiva. Se ela tivesse fracassado nessa prova, ela iria provavelmente ser exilada do planeta, então para ela foi muito importante passar por essa prova. Já eram quase 500 anos de história, de conflitos que ela tinha, com 4 ou 5 encarnações vivendo esses dilemas. E aí se aproxima dela um espírito que parecia ser muito culto, muito inteligente, e disse para ela que ele queria que ela escrevesse um livro. E ia ser uma história inédita, fantástica, e que esse livro iria vender muito. Veja, a Ivone estava muito pobre. A Ivone era costureira. Ela perdeu muito cedo os parentes, familiares, e ela teve que se mudar de várias cidades, muitas casas, porque ela não tinha onde morar, não tinha emprego, então ela vivia muito na miséria, tentava costurar para fora, né, para tentar ganhar algum dinheirinho. Ela escrevia em papel de pão, quem tem cabelo branco lembra disso, antigamente você ia na padaria, ao invés de eles darem um saquinho, eles davam uma folha que parecia um papel de seda, que era o papel bege, né? Então ela pegava aquele papel de pão e ela cortava e passava a ferro para deixar ele com uma folha bem retinha, porque o papel de pão vinha amassado com o pão, né? Então ela fazia isso, passava a ferro, depois costurava e fazia o caderno, e ali ela escrevia os livros e os textos que ela tinha que fazer. Então chega esse espírito nesse momento de desespero e diz a ela isso: olha, eu sou um escritor muito importante, tenho uma história incrível para poder passar para você, eu quero que você comece já, e você vai ficar muito rica e famosa por causa desse livro. A tentação do médium, né? Nessa hora do desespero, não dá vontade de falar assim, oba, vamos logo começar agora, né? Para poder vender. Mas ela teve a presença de espírito de parar e dizer assim, olha, eu não posso dizer para você o que eu vou fazer, porque eu tenho um compromisso com o meu guia espiritual. Ele é que diz o que eu posso e não posso fazer. Ele não está aqui agora. Então você, por favor, volta outro dia, que eu vou primeiro falar com ele. E aí ele disse assim, não, mas se você não aceitar agora, eu não vou voltar mais. É agora ou nunca. Ainda pressionou ela, né? E ela, bom, aí ele acabou indo embora. Ela disse, olha, eu realmente preciso falar lá com o Charles, que era o guia espiritual dela, que era o pai dela numa outra encarnação. E aí, quando ela encontra com o Charles, ele disse assim, pois é, eu estava lá, você não sabia, mas eu estava assistindo tudo. Sorte sua, quer dizer, graças a Deus que você não aceitou, porque aquilo era também uma prova, uma tentação para você. Você não pode usar a sua mediunidade para receber dinheiro. E esse espírito, ele era um obsessor, ele vinha para criar uma armadilha para você, porque ele queria a sua desgraça. Ele, de fato, é importante, a história ia fazer muito sucesso e talvez até você ganhasse dinheiro, mas você ia estragar a sua vida e ia perder essa encarnação. Então, esse é um caso que ela teve a lucidez, né? Mas tem outros que não têm essa lucidez. Então, tem muitos médicos por aí que se envolvem com dinheiro, né? com um desvio da mediunidade, ou bloqueiam simplesmente a mediunidade. E aí depois começa a se sentir mal, enfim. Mas o que isso tem a ver, então, com a história dos gentios, dos estrangeiros? É porque nós que estamos aqui no Brasil, trazemos essas características de mediunidade muito fortes, né? Olha, eu duvido que vocês que não conheçam pelo menos 2 ou 3 pessoas no entorno de vocês que tenham algum tipo de mediunidade ou paranormalidade, porque se a pessoa não é espírita, ela chama de outro nome, né? Pode chamar de paranormalidade, ou às vezes se chama de sensitivo,
né? Ou se a pessoa é evangélica, então ela não vai falar de mediunidade, mas ela diz, não, eu sei falar em línguas, né? Ou se a pessoa é católica, ela vai dizer que ela tem carismas. Então muda o vocabulário, mas é a mesma coisa, né? Kardec definiu isso como mediunidade porque isso é assim que funciona. Esses sentidos avançados, né? O sexto, o sétimo e tal, são outros sentidos, são sentidos extrasensoriais que nós temos. Então, o primeiro trabalho nosso hoje é com o Brasil. Isso vale para nós. Da mesma maneira que valeu lá para os apóstolos. Mas o brasileiro então é melhor? Não, não é melhor. Mas o brasileiro é o povo escolhido para dar esse testemunho. Então, são as pessoas que mais vão compreender. Se a gente leva isso lá para fora, né, o que a gente encontra lá? Com o que a gente se depara? As pessoas acham absolutamente natural você cobrar pelo serviço mediúnico. Então, nos Estados Unidos, em vários países da Europa, até pela tradição cigana, é comum que você pague. Você agenda uma consulta, a pessoa recebe ali um espírito, uma mensagem, faz uma leitura da sua aura, do que for, joga cartas, o que ela tiver que fazer, e você paga para isso. Antigamente isso era mais comum lá fora, agora começou a ter no Brasil também. Isso é um desvio de mediunidade. Então, ir lá para fora falar disso, não é que a gente não deva ir, não. A gente tem que ir, tem que falar. Tem vários brasileiros que têm essa missão de divulgar esse trabalho, como também os apóstolos depois foram, né? Paulo fez um grande trabalho de divulgação de gentios, então Jesus também não queria que fosse qualquer apóstolo falar com os gentios. Jesus sabia que quem tinha essa missão era Paulo e os seus seguidores. Então não era para qualquer um. Não é para qualquer um de nós chegar e se aventurar a falar de espiritualidade para qualquer povo, para qualquer pessoa. Não adianta a gente querer abrir a cabeça de alguém e querer enfiar lá dentro todas as respostas, todas as verdades. Se a pessoa não estiver preparada para isso, ela vai rir da nossa cara, vai contestar, vai achar que a gente é louco. Eu li, por exemplo, um texto recentemente eu li um texto do Freud, que ele chama O Futuro de uma Ilusão, e que ele fala inclusive dos espíritos. O Freud está fazendo uma crítica às religiões da sua época, né? Início do século passado. E ele tão preocupado como estavam outros pensadores, como estava Nietzsche, né? Como estava Marx, como vários outros autores cientistas. Mas do que ele está falando? Principalmente do fanatismo e do dogma. Eu até brinquei lá com meus cruzeiros para dizer assim, eu também concordo com ele. Se for essa religião aí, que ela é fanática, uma fé cega, né? Alguém que não questiona, então te dá um ritual. Ele diz assim, vai lá e faz isso daqui. Isso vale tanto para as igrejas, quanto às vezes até para centros espíritas e eventualmente de outras linhas, de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, o que for. Faz aí uma reza e tudo está resolvido. Não está resolvido. Ajuda muito. Mas não está resolvido, entende a diferença? Não é o ritual, não é a mandinga, não é o trabalho, né? É a reforma íntima. O que é que cura, o que é que muda? A reforma íntima. O que é reforma íntima? Estudo e caridade, não é isso? Amai-vos e instruí-vos. Então, a lição é simples, mas viver a lição é difícil. Então, o nosso trabalho como espíritas, primeiro é no nosso entorno, das pessoas que estão despertas, abertas. Não adianta chegar no churrasco de família, ou na noite de Natal, e querer converter todo mundo para o Espiritismo. A gente vai ser o chato, a chata, né? Não é assim que funciona. Qual é o procedimento que a gente tem que dar no testemunho? É o exemplo. É o exemplo. E a pessoa começa a dizer assim, nossa, mas impressionante, né? O Leonardo toda semana está lá na casa, numa casa lá, no tal de Casa Paula, né? Essa coisa aí deve ser importante, deve ser diferente, porque esse pessoal não deixa de ir, né? Eles realmente gostam. Então, essa curiosidade, essa dúvida, é que começa a despertar na pessoa um desejo, uma vontade dela também fazer alguma coisa. Eu conheço uma pessoa, toda semana que encontra comigo, reclama da vida. E aí vai no médico,
toma um monte de medicamento. Primeiro vai num psiquiatra, aí vê que toma medicamento. A medicação psiquiátrica, ela melhora, porque ela adormece, né? Te dá aquela sensação de você não ter tanta preocupação. Ele dá anestesia à mente em alguns aspectos. Mas depois o remédio não faz muito mais efeito, né? Nem para dormir. Aí precisa aumentar a dosagem, ou vai trocando de medicamento. Aí chega uma hora que a pessoa cansa do psiquiatra, aí vai para outro. Aí depois alguém diz assim, não, psiquiatra não. Vai num neurologista. Aí o cara vai lá para o neurologista. Aí ele sai do neurologista e alguém diz assim, não, você tem que fazer aqui um negócio diferente agora, uma prática, não vou nem falar os nomes aqui. Põe um negócio lá que você põe a mão na cabeça, o outro põe os banhos, o outro... E a pessoa vai, né? E ela não melhora. Então, por que ela não melhora? Porque ela não quer melhorar. Ela não quer fazer a reforma íntima. No fundo, ela sabe como ela tem que melhorar. E esse círculo vicioso da reclamação, ele não tem saída. Não tem saída. Esse cara, essa pessoa vive sozinha, né? Ela dedica um tempo ao cachorro, e é uma pessoa generosa, uma pessoa que tem algumas qualidades humanas interessantes, mas aquilo já não basta. O próprio espírito dela quer mais, sabe? Que ela dê um passo além, né? Ela tem que saber, talvez até aprender a doar mais do recurso financeiro que ela tem. Porque às vezes a pessoa vai ficando mais velha, não conhece mais ninguém, e vai guardando dinheiro, porque não sabe o que vai acontecer. E isso vai gerando um pouco de avareza. E essa avareza vai também congestionando os campos vibratórios. Guardar o dinheiro só para você, para quê? Você não vai levar nada quando você morrer. Né? Ah, mas e o dia da manhã? O dia da manhã ninguém sabe. Faz hoje o que você pode. Compartilha para quem precisa, quem necessita, quem está perto de você. Então, o primeiro papel nosso no testemunho é para quem está perto. Quando eu digo perto, parentes, amigos, vizinhos, os transeuntes, as pessoas que a gente ouve notícias e sabem que precisam, né? As campanhas humanitárias, campanhas de animais, de resgates que a gente vê, esses são o nosso próximo, né? Podemos dizer, quem é meu próximo, né? O próximo é todo aquele que de fato está próximo, está perto da gente, né? Que precisa estar ao alcance, hoje em dia, pela rede de comunicação, pelas redes sociais, mas a pessoa com quem a gente possa ter um contato, uma notícia verdadeira. Esse é o nosso próximo. Então não adianta ir buscar os estrangeiros, os que estão longe. Tem gente que quer ser missionário, fala, não, eu participo aqui de um grupo que está lá na guerra da Ucrânia. Fala, cara, muito bem, acho muito legal você rezar por eles. Se você quiser ir lá, dar um testemunho, você vai no Médicos Sem Fronteiras, no Fraternidade Sem Fronteiras, você quer ir lá para essas regiões que estão necessitadas de guerra, cuidado, porque tem risco, né, de você sofrer um acidente, ou de uma morte, etc. Mas não é isso que está no seu propósito. O seu propósito é menos do que isso. Não precisa ser tão ambicioso assim, de querer mudar o mundo, né? Começa mudando a própria casa. E também mudar na nossa casa aqueles que querem e aceitam ser mudados. Porque a gente sabe que às vezes tem um parente muito próximo que não quer nem ouvir falar. No dia que a gente vai para o centro espírita, sai correndo para não ser convidado, né? E não gosta também nem quem chega com flores. Chegar com arruda, então, capaz de sair correndo, né? Mas no dia que bater o desespero, adivinha quem eles vão procurar? Reza lá para mim, põe meu nome. Não é assim que funciona? E eu sempre digo, quando a pessoa pede oração para mim, que isso eu também já vi outras pessoas, né, falar, estou copiando, né? Assim, eu vou rezar para você, mas e você vai rezar para você? Porque não adianta você delegar a oração, né? O ideal é a pessoa querer a mudança. Por isso que a gente fala assim, olha, vamos lá na Casa Paula. Várias pessoas pedem. Eu fiquei feliz hoje, por exemplo, que o pessoal lá do café veio aqui. Esses 3 degraus parecem uma montanha. Porque quando a pessoa está aqui, a vibração é outra, o trabalho é outro. A gente consegue puxar a energia toda, a gente consegue sentir a vibração, limpa a pessoa, limpa a casa, limpa a família. Agora, põe meu nome lá, reza para mim.
Cara, tá. Aí chega lá o grupo de espíritos para fazer o trabalho, a pessoa está distraída, assistindo televisão, nem lembra mais que pediu para fazer oração, continua lá nos problemas dela, às vezes está na crise, rememorando só a crise, né, reclamando de tudo. Então, como é que o espírito vai trabalhar? Quando a gente sai e vai para uma casa espírita, a gente muda o nosso comportamento. Acabou, a prioridade é aqui, o celular está desligado, não tem televisão, não tem ninguém do lado conversando, ninguém está distraindo. Então, a nossa concentração e o nosso consentimento permitem que o Espírito trabalhe. Fala assim, bom, mas a reunião é muito longa, 2h15, 2h30, às vezes até mais. Mas você vai num bom médico que ele te atende em 15 minutos, você reclama. Se você ficar 2 horas na consulta, 3 horas na consulta, você vai, é uma maravilha esse médico. Fiquei 3 horas conversando com ele, perguntou tudo, deu um monte de recomendação, saiu de lá com uma lista enorme de remédio para comprar na farmácia, nem reclama. R$500 de remédio, mas está feliz porque o médico ficou 3 horas na consulta. Agora vem no centro espírita, fica 2 horas, reclama. Não, muito longo. Mas a consulta são tratamentos, gente. Isso aqui não é um trabalho de entretenimento. Isso é um tratamento. É um tratamento espiritual, é reforma íntima. E é também caridade. Porque quando a gente vem aqui, a gente também doa energia. A gente também permite que eles usem a nossa energia para uma troca fluídica. Para ajudar aqueles irmãozinhos que estão precisando mais do que a gente ainda. Né? E a gente leva para o lugar onde a gente for essa luminosidade toda. Quanto tempo isso vai durar, depende de cada um. A gente sai aqui com o facho na mão. Né? Se isso vai persistir, vai ficar bem. A gente não sabe. Então, o trabalho com os gentios é um pouco também, a gente dá uma lição para a gente de humildade, sabe? Dizer assim, olha, baixa a bola. Primeiro que você tem que salvar é você mesmo. Ninguém vai fazer isso por você. E para você se salvar, é a reforma íntima. É estudo e caridade. Né? Depois, se você tiver um pouquinho mais esperto, você já começa a se amar, a se respeitar, você olha para o lado e vê que tem pessoas caídas, precisando de ajuda. Então você estende a mão daqueles que estão próximos de você. Então levantai os caídos, cuidar dos necessitados. São aqueles que estão próximos da gente. Então a gente vai dar a mão. Mas se a gente não estiver bem, você estende a mão e você cai junto. Entende a diferença? Se você não estiver bem e você vai estender a mão para quem, ele vai te puxar. Vocês vão ficar os dois no chão derrubados. Então primeiro é a salvação de si mesmo, a autossalvação, o processo de cura, de reforma íntima. Depois você vai olhar para o lado. Aí estendeu a mão, tem outra pessoa precisando. Espere esse aqui se recuperar e vai estender a mão. Um por vez. E aos poucos as coisas vão acontecendo. Né? E a gente também não pode ter o entusiasmo. Porque às vezes a gente fala assim, não, estou fazendo a reforma íntima, agora eu mudei tudo. Agora já bloqueei a terça-feira, depois eu quero também no domingo, e eu ouço palestra espírita todo dia, e já tem um lugar lá que eu estou indo fazer voluntariado, só que passa 1 mês, 2 meses, no 3º mês já arrumou uma desculpa, que está cansado, está doente, alguém está precisando de alguma coisa, tem que cuidar do trabalho, tem que cuidar da família, aí falta uma vez, falta outra, e aquele desespero e aquele entusiasmo que veio depois, logo em seguida, foi para onde? Então, não adianta olhar para os outros. É primeiro preciso olhar para si mesmo. Né? Então, Jesus, nesse recado, fala assim, limpa o quintal. Limpa o quintal. Tem gente programada para fazer o resto. São missionários para isso. E quando o teu quintal estiver limpo, começa a receber gente, devagarinho. Porque se vier muita gente, vai sujar de novo. Vai desequilibrar. E assim a gente vai, aos poucos, né, fazendo esse trabalho de amor e caridade. Na graça de Deus.